Muito boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos, né, da Rede Penat, juntamente com o Tiago Caltronieri e o nosso querido Raca também, sempre aqui, para que a gente possa alastrar os conteúdos que vocês mesmos escolhem devido às dificuldades encontradas diariamente diante dos trabalhos que vocês executam. Eu passo a palavra ao Tomás, que ele vai falar um pouco sobre o nosso apresentador e sobre também nosso entrevistado e o tema do dia. Obrigada. Muito boa noite a todos. Boa noite, Valéria. Boa noite, Dene. Boa noite. Muito obrigado por estar conosco para a gente falar um pouquinho sobre o exame toxicológico. Nós estamos aí sobre uma grande discussão do projeto de lei que visa incluir uma mudança no Código de Trânsito Brasileiro e, dentre essas mudanças, seria obrigatório o exame toxicológico para iniciar o processo de habilitação. Processo que em primeira parte foi vetado pelo presidente, esse assunto sobre o exame toxicológico, e para falar sobre isso, ninguém melhor que um profissional da área. Então, eu convidei o colega Dene, que ele é profissional da área de segurança e medicina do trabalho, responsável por laboratório que realiza o exame toxicológico. Então, chamei ele para a gente ter essa conversa, esse encontro, para a gente saber mais um pouco sobre o exame toxicológico, como funciona e qual o seu impacto na segurança viária. Então, para isso, uma boa noite ao meu amigo Dene. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite e estar conosco, Dene. Boa noite, Torraca. Boa noite a todos que nos assistem. Primeiramente, é um prazer, né, estar aqui falando para vocês, dando alguma contribuição, vamos dizer assim, né? Aqui a gente não pretende esgotar e não vai esgotar nunca, até porque nós teríamos que ter também, que seria interessante, né, às vezes, a presença de um médico patologista, que também, né, passaria para nós o exame, assim, a fundo, o exame toxicológico mais a fundo. Mas a gente, sim, na medida do possível, acho que a gente vai chegar bem próximo disso, né, fazendo alguns esclarecimentos sobre o exame, a importância do exame. E, primeiramente, assim, eu gostaria de esclarecer que o exame ele teve a sua obrigatoriedade exatamente pela questão da quantidade de acidentes que estava acontecendo, com ônibus, caminhões, né, e isso não é só a questão do prejuízo, vamos dizer assim, do Estado, né, da União, mas é um prejuízo que famílias afastadas, por exemplo, motoristas que ficariam afastados durante muito tempo, às vezes até inválido, sem contar as mortes, né, que eram inúmeras, né. Então, o exame toxicológico, ele surgiu, então, essa obrigatoriedade lá em 2015, né, pela lei 13.103, né, e a partir daí, houve realmente uma redução significativa no número de acidentes. Então, por aí, já se mostra, vamos dizer assim, o benefício desse exame, né, que muitas vezes ele é polêmico por causa da questão do custo, né, para vocês terem uma ideia, quando esse exame iniciou, lá em 2015, 2016, mais ou menos, e até 2020, 2022, mais ou menos, o exame custava mais ou menos em torno de R$480, aí ele foi baixando, né? Hoje você consegue encontrar esse exame até por R$100, dependendo do local que você faz, né? Nós, deixando mais claro, nós temos clínica de medicina do trabalho em Dourados, e aqui no Mato Grosso do Sul, e em Carapó, também Mato Grosso do Sul, e a gente tem posto de coleta. Então, a gente tem a clínica de medicina do trabalho e tem o posto de coleta. Só para entender, para ter o posto de coleta, você tem que ter, né, a autorização como se um laboratório fosse. Então, a gente não faz a análise do exame, mas desde lá de quando começou, a gente trabalha com um laboratório, hoje tem vários laboratórios, né, mas a gente trabalha com um laboratório, e esse laboratório é que faz a análise do exame, né, para a gente. Então, assim, a gente tem todo um cuidado de fazer essa coleta, que a gente vai explanar um pouco mais aí, conforme o esclarecimento que o Torraca for solicitando, qualquer um dos nossos assistentes aí, né, tiverem, assim, a curiosidade de saber a respeito da questão da coleta do exame, como que ele é feito, né, qual que é o material que se coleta, qual a janela e tal,
a gente vai dando alguns esclarecimentos. Mas, a grosso modo, é isso, tá? Muito bem, Dani. Então, vamos... Então, o exame toxicológico, ele surgiu já com essa obrigatoriedade, obrigatório, já devido ao grande número de sinistros, né, e o trabalho que a gente vê, política de trânsito, é reduzir sinistros, mortes, lesões no trânsito, esse custo social absurdo que nós temos, né? Então, o exame toxicológico surgiu como mais como uma ferramenta a mais, né, para garantir mais segurança nas nossas vias públicas, né? Como que é o exame toxicológico? Quais são as substâncias que o exame vai detectar? Olha, ele detecta, na verdade, assim, são várias substâncias, mas as principais, no caso, que seria a cocaína, a maconha, tem medicamentos controlados, por exemplo, como o diazepam, que ele também detecta, a haxixe, né? Então, assim, assim, é uma infinidade de substâncias tóxicas, né, e drogas que ele detecta através desse exame. A gente fala assim que é uma infinidade, a gente não pode enumerar, porque, por exemplo, às vezes você tem um exame toxicológico, ele avança além daquilo que é o normal hoje ser pedido, as drogas que é pedido para que se faça a análise, né? Então, quando você vai fazer, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, não é o caso aqui, mas é exame toxicológico também, e também é do cabelo e pelo, que é o concurso. Então, o concurso, geralmente, ele avança um pouco mais, e às vezes ele pede outras substâncias. Então, assim, são inúmeras hoje as substâncias, né, que se detecta através desses exames. Então, assim, geralmente a pessoa, quando ela faz uso de medicamentos controlado, que é de recomendação médica, né, que é através de receita médica e tudo, para vocês terem uma ideia, a pessoa tem que levar essa receita para o posto de coleta, e essa receita vai junto com esse material coletado para o laboratório, porque vai ser detectado, né, e se ela não apresentar a receita médica, se ele, porventura, esquecer de apresentar a receita médica, ou no momento, ele geralmente é a técnica ou a enfermeira, faz essa abordagem, pergunta se ele faz uso de algum medicamento, qual é o medicamento, né, e sendo medicamento controlado, independente de qual seja, ele tem que trazer a receita médica para a gente enviar para o laboratório. Caso seja detectada essa substância, o laboratório, ele faz no relatório, né, então, para mandar para o Detran, ele faz no relatório que a pessoa faz uso daquele medicamento, né, que foi encontrado na análise do material. Se não foi encontrado, porque de repente o medicamento é uma substância que não é detectada, né, que também não vai assim, afetar nada com relação à questão da atenção do motorista, que seja uma droga considerável, vamos dizer assim, eles não colocam, ele não sai no relatório, não é colocado no relatório, e se não foi encontrada a substância, eles não fazem esse relatório para enviar para o Detran. Mas, assim, é uma importância muito grande, porque às vezes a pessoa usa um medicamento controlado, e esse medicamento ele não afeta a atenção do motorista. Ele é um motorista normal e tudo, mas ele faz um tratamento com o medicamento, né? E ao passo que se ele não apresenta essa receita, o exame dele é tido como exame positivo, e aí ele tem aquela suspensão, né? Aí ele é suspenso. Suspenso não pode conduzir, né? Exatamente. Uma comparação com a questão do álcool, né? Então, o exame é obrigatório porque, devido a algumas substâncias, elas vão afetar a capacidade psicomotora, visibilidade, sono, capacidade de reação, emocional do motorista. Seria mais ou menos isso? Exatamente, é a mesma coisa. É a mesma coisa. As drogas, as substâncias químicas que ele utiliza, que são tidas como, vamos dizer assim, que são detectadas pelo exame, todas essas drogas, provavelmente, elas vão interferir de alguma forma na atenção do motorista, né, na reação, no tempo de reação que ele tem, quando ele tem que fazer alguma frenagem rápida, ou alguma situação que ele tem que fazer algum desvio urgente. Então, ele não vai conseguir fazer, porque ele está totalmente desligado, desatento, por conta da droga que está no organismo dele, né? Certo. Como a gente sempre diz, o trânsito exige máxima concentração, e essa substância ela vai afetar a concentração do motorista, né? Exatamente. Então, alguns medicamentos também podem ser detectados, e aí é preciso a receita médica para que aquele medicamento, por exemplo, a pessoa apresenta a receita médica, detectou aquele medicamento, e aquele medicamento é proibido, tem um rol de medicamentos que sejam proibidos ou substâncias para o bloqueio, ou esse relatório do exame, ele é encaminhado para o Detran, que o Detran faça a análise
se vai bloquear ou não a CNH? Como que funciona essa parte? Não, se for detectado qualquer tipo de medicamento, qualquer tipo de droga, mesmo que ela seja lícita, né, no caso do medicamento, e o motorista não apresentou o receituário médico, ele é automaticamente suspenso, porque daí esse resultado do laboratório vai para o Detran como positivo. E o Detran, ele não escolhe a droga A, B, C ou D. Não, é assim, tá positivo o exame, ele já suspende. O que acontece muito é que o motorista, por exemplo, esquece de levar a receita médica, ou no momento que está conversando com a enfermeira, ele, às vezes, por um nervosismo, alguma coisa, ele fala que não usa medicamento nenhum e tal, e ele é detectado. Esse motorista, se ele conseguir a receita do médico dele, e o médico dele comprova, não só através da receita aí, mas comprova que ele tem um tratamento contínuo, tal, que é feito com o médico, esse receituário, esse laudo médico vai para o nosso laboratório, e o nosso laboratório justifica junto ao Detran, olha, esse motorista, ele faz realmente o uso desse medicamento, mas é com controle médico, é com recomendação médica. Então, isso aí, aquilo que era suspenso, na verdade, o Detran retira essa suspensão. Nesse caso, né, nesse caso específico. Porque tem uma recomendação médica, né? Exatamente. Certo. Qual que seria a janela de detecção? Né? Cada substância, cada medicamento, logicamente, tem um tempo no organismo. E essa janela de detecção tem um prazo correto, depende da substância, da continuidade do uso. Às vezes, a pessoa que tomar muito tempo, faz uso de alguma substância, ela fica mais tempo para ser eliminada do organismo? Como que funciona essa parte? Bom, primeiramente, a gente tem que ver o seguinte, a norma, a portaria, ela determina que o exame que é feito através do pelo, do cabelo, principalmente do cabelo e do pelo, ele tem uma janela mínima de 90 dias, ou seja, ele tem que detectar todas as substâncias utilizadas do momento em que foi feita a coleta a 90 dias para trás. Ele vai até 180 dias. Então, vamos supor, tem situações, no caso do pelo, ele automaticamente ele vai até 180 dias. Agora, é claro que ele vai depender, o que depende desses 180 dias ser detectado qualquer droga no organismo da pessoa, é o tipo de frequência que ele utilizou, qual o tipo de droga que ele utilizou, né, a quantidade que ele utilizou. Então, tudo isso aí vai depender se ele vai cair nessa janela de 180 dias ou não. Eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo. Vamos supor que a pessoa fez uso de uma substância vamos dizer aí, há 30 dias, mas ela fez um uso uma vez só, há 30 dias. 30 dias depois, ela foi lá fazer o exame toxicológico. É provável que mesmo a janela que faça a verificação dos 90 dias, não vá pegar, porque assim, ele usou uma vez, por alguma situação em que ele... O caso mais comum, né, é o rebite, né? Vamos dizer aí que ele usou, mas usou pouquíssima quantidade, pouco tal. Porque se ele usar, mesmo sendo 30 dias ou 90 dias, mas ele usou uma quantidade significativa, o exame vai pegar, né? Ele vai pegar. Agora, se ele utilizou uma quantidade pequena, provavelmente não vai pegar. Agora, isso não vale para cocaína, não vale para maconha, porque aí pega mesmo. Aí não tem jeito. A maconha, geralmente, o uso com uma quantidade menor vai pegar aí nos 90 dias tranquilo, né? E a cocaína, nos 180 dias, não tem jeito. Dificilmente a pessoa escapa. Se ela utilizou cocaína, dentro dos 180 dias, o exame vai detectar. Mesmo que ele tenha parado durante esses 180 dias. Quanto mais pesada a droga, logicamente, mais tempo no organismo, maior o impacto, né? Exatamente isso. Tem algum tipo de substância, por exemplo, vamos citar aqui, seja um energético ou alguma outra substância, que seja lícita e que usada rotineiramente, em grande quantidade, ela pode ser acusada no exame? Olha, na verdade, sim, se você, no caso dos energéticos e tal, você não vai detectar, né? Não nesse exame, né? No exame de pelo e cabelo não vai detectar. Agora, a questão aí é a mistura, que geralmente a pessoa usa o Fempreporex, alguma coisa desse tipo, né? Que é aquela medicação que é utilizada para emagrecer, e aí a pessoa faz o uso desse medicamento junto com, vamos dizer, com energético, com álcool, alguma coisa, que forma um rebite e tal, né, para ficar acordado a noite toda, com o motorista dirigir e tal. Aí é que detecta, mas ele vai detectar a droga em si, ele vai detectar o Fempreporex, mas não o energético. Então, assim, se a pessoa tomar só o energético e tal, isso aí não vai detectar. Tanto é que o exame
o toxicológico, esses de pelo e cabelo, ele não detecta, por exemplo, o álcool no organismo. Né? Aí a gente tem outro, vocês, por exemplo, têm os bafômetros aí e tal, que no dia a dia vocês estão fazendo a verificação, e aí detecta ali se o motorista utilizou no dia, tanto é que se ele utilizou no dia anterior, no dia seguinte ele já não vai estar sob efeito de álcool mais, né? Então, dependendo, claro, da quantidade que ele utilizou. Então, mas não detecta, tá? No exame de pelo e cabelo, não detecta álcool. Então, o energético também não. Maravilha. Valéria, alguma pergunta aí, Valéria? Vamos contribuir. Está sem áudio. Liga o... Tá sem áudio. Pronto. É duro, tá no comando. O olho no peixe, outro no gato, né? Hoje eu estou invertida aqui. O estado físico debilitado, do cansaço, ou com uma anemia, qualquer estado físico fraco mesmo, ele pode, o efeito da droga, ter um efeito mais alto ou menos? Aí o que acontece é o seguinte, no momento em que o motorista faz o consumo da droga, ele tem aquela sensação de melhora, né? Porque ele está cansado e tal. Normalmente, o que acontece muito é o motorista utilizar o Ribit exatamente porque ele está cansado, né? Ele não quer dormir, ele não quer perder transporte. Existe uma quantidade de fatores aí que faz com que o motorista faça o consumo, vamos dizer assim, do Ribit. Para vocês terem uma ideia, existe até situações, não sei se vocês viram algumas reportagens, em que os motoristas estavam trocando droga, por exemplo, para quem usa droga, vamos dizer, cocaína, maconha, por Ribit, porque para eles o Ribit é mais interessante do que utilizar a droga, né? Então, assim, no primeiro momento, ele vai ter aquela sensação de bem-estar, né? Se ele está cansado e tudo, ele vai ter aquela sensação de bem-estar, mas, com o tempo, ele vai, o estado físico dele vai se definhando, né? Então, assim, isso é bastante prejudicial para o motorista, né? Só que aí tem uma coisa muito interessante, porque assim, todo motorista, ele faz o exame periódico, o exame médico periódico ocupacional. Nesse exame médico periódico ocupacional que ele faz a cada 12 meses, ou dependendo do tipo de atividade, ele faz até em tempo menor, esse exame que o médico do trabalho faz, ele consegue detectar numa conversa com ele, porque ele já faz o exame físico e tudo, então, assim, esse exame ele é muito importante, esse exame periódico que é feito no motorista, o admissional, o periódico e tal, que é feito no motorista, ele é importante, além do exame toxicológico, claro, né? Ele é importante porque, assim, o médico já vai detectar isso. Ele, numa conversa, no exame físico e tal, ele consegue verificar se aquele motorista ou está usando alguma substância, às vezes o motorista conversa com ele, às vezes tem problema mental, o motorista começa a ter problema mental até por uso de droga, coisa desse tipo. Então, assim, o exame periódico ocupacional para os motoristas, para qualquer outro tipo de profissão, na verdade, mas principalmente para os motoristas, que é o nosso assunto aqui, ele ajuda bastante também nessa questão. Ele é um complemento, vamos dizer assim, do exame toxicológico, porque o toxicológico ele é feito no admissional, ele é feito no periódico, no Detran tem o periódico, que é os 2 anos e 6 meses, mas agora também tem o exame periódico da CLT, que é o randômico. Esse exame randômico que é feito, ele também é muito importante, porque ele pega o motorista de surpresa. Vamos supor, a empresa tem 100 motoristas, ele é lançado dentro de um sistema específico também, que foi determinado pelo Detran e tal, que é autorizado pelo Detran, só os laboratórios de análise têm também, e a gente tem a plataforma. Então, esses motoristas, eles são jogados ali dentro, todos os nomes dos motoristas são jogados ali dentro, é uma exigência do Ministério do Trabalho, e eles são sorteados. Aqueles motoristas que são sorteados, eles têm 30 dias para fazer o exame, ou seja, se ele usou no início ali dos 30 dias, ele não tem escapatória, ele não tem prazo para fazer, só os 30 dias. Ele não tem 31 dias para fazer, ele não pode fazer 31 dias. E, além disso, esse exame, o resultado desse exame, esse laudo, ele vai para o E-Social, de SST, ou seja, ele vai para a Receita Federal, vai para o Governo Federal, vai para o Ministério do Trabalho, jogando ali dentro do sistema. E aí ele vai para lá também, do mesmo jeito que ele saiu, vai para lá. Se deu positivo, ele vai positivo, se deu negativo, ele vai negativo. Então, as informações vai para dentro do E-Social ali também, do exame que ele realizou, do exame toxicológico que ele realizou em sorteio. Então, assim, existem algumas providências que estão sendo tomadas, porque só o exame toxicológico, só o policiamento, só, né, a fiscalização e tal, só isso, somente isso, já combate, e muito, né, já reduziu, e muito. Mas, assim, eles estão achando ferramentas, não é para poder agregar
e ter custo. Tanto é que esse custo do exame randômico do CLT, ele é do empregador, ele não é do empregado. Então, o funcionário motorista, ele não arca com esse valor desse exame. Quem paga esse exame é o empregador. Então, não há que se falar em, houve um custo para o motorista, além daquele que ele faz da renovação da CNH, mais o periódico do Detran que é exigido para ele fazer. Então, assim, ele não faz mais. Então, assim, ele faz mais exame, fica mais seguro ainda, né? E, assim, é uma ferramenta muito importante que o Ministério do Trabalho elaborou, junto com outras entidades, que é também uma ferramenta eficaz no combate à questão do uso de droga no trânsito, pelos motoristas. Excelente. E com esses exames realizados, existe assim, um perfil de motoristas ou perfil de trabalhadores aí mais propensos a serem positivados nesses exames? Qual que é o... Olha, na verdade, assim, o grupo por sexo existe porque, assim, normalmente é o masculino que tem mais. Né? Eu imagino que isso aí é pelo fato de ter mais homens dirigindo profissionalmente, né? E, consequentemente, são eles que fazem mais exame, o número maior de sexo masculino, de homens, né, fazendo o exame toxicológico, então, automaticamente, eles são detectados mais em homens. Agora, o que existe, o diferencial é que, assim, a maior parte da detecção dos exames positivos, ele está relacionado realmente ao uso de medicamento para manter o motorista acordado. Nem sempre é a cocaína, nem sempre é a maconha, não são os maiores, né? Pelo menos assim, na nossa região aqui, a nossa análise aqui, né, o que é feito, o que a gente recebe de resultado, a maior parte é de medicamento sendo usado para que o motorista se mantenha acordado, e não a cocaína, tem também, claro, mas em número menor do que os medicamentos que são utilizados. Então, a gente vê que a tendência, o perfil tá mais acordado para, teoricamente, render mais, andar mais, ter maior rendimento, então está sendo voltado à questão da renda, né? Que a gente pode analisar por aí. Exatamente, Toca. Eu acho que, assim, já diminuiu muito, né? Igual eu estava falando no início ali, essa questão do acidente de trânsito provocada por ônibus, por caminhões e tal, né? Ele reduziu bastante, né? Há que se fazer bastante ainda, né? Não é o suficiente, porque ainda acontece um pouco, né? Mas já reduziu bastante com essas medidas. É claro que é um conjunto, né? Só o exame por si só, ele talvez não estaria, né, com a estatística melhorando da forma que está melhorando. Tem que haver a fiscalização, realmente a fiscalização tem que ser mais constante. Essa questão do bafômetro, ele é muito, muito eficiente, né? Para a gente ajuda bastante também essa questão do bafômetro, porque assim, aí é o dia a dia, aí você falou do álcool e tal, aí sim, né, é uma coisa complementando a outra, né? A fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, a GETRAN, pessoal a policiamento de trânsito de uma forma geral, né? Isso aí é um conjunto, então, que faz com que haja a redução dos acidentes por ônibus e por caminhões, né, no país. Falando aí em questão do etilômetro, da lei seca também, a questão do drogômetro, você já teve acesso a algum trabalho aí, já verificou o aparelho, alguma coisa assim, como que está essa questão do drogômetro para lançar efetivamente uma fiscalização, assim como o bafômetro ou não? Não, é engraçado que a gente ainda não teve, assim, não teve acesso, até porque acho que de repente não é muito voltado para a nossa área, né? Talvez não seria assim mandado para a gente realizar esse tipo de exame, vamos dizer assim, porque o que tem hoje muito nas empresas, o que você encontra são aqueles exames que são feitos ali, que ele consegue detectar o uso da cocaína na urina, no sangue, basicamente na urina, né, porque sangue já é um exame mais invasivo, então, assim, existe uma questão de, você não pode fazer o exame porque você vai ter que coletar sangue, né, ele é mais complicado, mas a urina não, o exame de urina existe, desde que a empresa tem um programa, né, ele pode fazer esse exame na urina, e aí ele ajuda também, então, é aquilo que eu falei para você, é uma série de complementos. Mas com relação ao drogômetro, não sei se você tem acesso e já teve acesso, tal, se você pode falar alguma coisa para a gente, mas realmente a gente não teve ainda esse acesso para poder, assim, eu não tenho nem como explanar isso para você, porque a gente não teve acesso ainda. Tranquilo. É um assunto ainda que está em discussão ainda, por isso
Eu chamei você para... Vai que já encaminha alguma coisa também, né? Não, mas para nós ainda não. Para nós vai chegar depois, né? Provavelmente. Uma outra colocação aqui. Deixa eu só No caso perguntar de uma sinistro de coisinha. sinistro de trânsito com vítima, faz-se necessário, é obrigatório o exame de alcoolemia para a vítima, e a gente está na luta aí para mudar também a resolução para que os envolvidos todos realizem o exame. Na questão do drogômetro, você já teve essa solicitação aí do toxicológico, né, para ser realizado após um sinistro de trânsito? Seria possível também? Porque aquela vítima de trânsito, às vezes ela poderia estar sobre um efeito de alguma substância que levou a ela a ter algum comportamento que provocou o sinistro, por exemplo. Ô, Torraca, o grande problema aí é o seguinte, a gente só pode trabalhar abaixo de lei, né, debaixo da lei. Então, assim, se não existe uma lei que permita ser feito isso, não vai ser feito, né? Então, assim, não tem como fazer. Não tem, por exemplo, assim, uma empresa que venha solicitar para a gente, não, eu quero que faça, até porque ela não pode fazer, e a gente também não pode fazer. Então, assim, se não existe uma lei que determine que isso possa ser feito, a gente também não pode fazer, ainda que você veja que realmente, como você falou, de repente, os envolvidos ali, parece que não foram eles que provocaram, mas, no fundo, como você não tem como comprovar isso, você poderia comprovar através do exame. Mas como não existe nenhuma lei, nenhuma portaria que determina ou que autoriza, né, você fazer isso, a gente também não pode fazer. A gente não pode fazer, o empregador não pode fazer. Nem mesmo que a pessoa chegar como voluntária e pedir para você para fazer, você não pode fazer porque, assim, não tem lei, você não tem como enviar esse exame para análise, entendeu? Porque o laboratório de análise, ele não vai aceitar fazer, porque não existe nenhuma uma norma que fala, olha, você pode fazer nos envolvidos e tal. Uma exigência legal, né? Se tivesse, sim. Eu me ative a essa situação agora porque a gente tem em discussão a questão de melhorias da lei seca, né, da resolução que trata da fiscalização de lei seca. Sim. Uma das discussões é a questão do drogômetro, e aí surgiu essa possibilidade. Se a vítima, né, e a gente busca lá incluir também que todos os envolvidos realizem um teste de etilômetro depois de um sinistro de trânsito, por que não também que sejam realizados o exame de toxicológico também, né? Poderia ser aí uma força de lei, né? E teria que ter a possibilidade de realização aí dos laboratórios e tudo mais, né? Uma discussão mais para a gente provocar futuramente, né? Poderia ser. Eu acho que assim, claro, desde que haja uma lei, se torna obrigatório você fazer isso, aí nós podemos fazer, né? Aí eu não vejo problema. A única questão que, de repente, se torna polêmica é porque, assim, você, para fazer isso, ele teria que levar você a uma situação. Então, você poderia fazer só naqueles que potencialmente contribuíram para o acidente, né? Porque daí, no restante das vítimas, vamos dizer assim, ou dos envolvidos, você não teria, vamos dizer, pelo menos ao meu ver, né? Você não teria um porquê você fazer isso, ainda que você possa detectar droga no organismo dessas pessoas através do exame toxicológico. Eu acho assim, qual seria, então, o objetivo? É claro que as pessoas que potencialmente provocaram o acidente, eu acho que seria interessante, até para você ter, como você conduzir essa investigação e como você conduzir vamos dizer assim, a punição, né, por esse acidente. Justamente. Valéria, Rony tá aí também, o Robson, dúvidas aí, vamos aproveitar, vamos explorar nosso amigo dele aí, que ele está preparado. Nem tanto, devagar, hein? Ô, Dene, Oi. assim como na autuação, a pessoa que foi, né, infrator, ele tem o direito à defesa. No caso do exame, uma vez comprovado, eu posso me defender e dizer que eu vou provar que é impossível, não sei. Pode, perfeito. Boa pergunta. Pode sim, claro que pode. Pode e deve, né? Se a pessoa realmente ela tem certeza, já aconteceu, viu? Se a pessoa tem certeza que ela não fez uso de nenhum tipo de droga, e, no entanto, a análise do exame comprovou ou apareceu como positivo,
Tanto é que hoje, para vocês terem uma ideia, elas são coletadas 2 amostras, né? A amostra do envelope A e a amostra do envelope B, para fazer a comprovação. Então, quando dá positivo, para vocês terem uma ideia, o laboratório, ele mesmo já faz. Então, quando dá positivo, o laboratório faz algo mais apurado, para realmente liberar um exame positivo. Tanto é que, quando o exame dá positivo, ele demora um pouco mais para vir um resultado. Os resultados hoje estão vindo em torno de 4 a 7 dias, normalmente, quando ele dá negativo. Ele deu positivo, ele atrasa um pouco mais, até eles terem certeza de que realmente esse exame é realmente positivo. Né? Então, eles só liberam quando tem toda certeza de que é positivo. Mas já aconteceu situações, e a gente, não no nosso laboratório, tá? A gente, felizmente, né, a gente nunca teve esse problema de alguém chegar para nós, por exemplo, e dizer, não, mas eu não usei e tal, eu vou entrar com um processo e tal, né, para poder verificar, o que aconteceu, fazer uma nova coleta e tal, para poder. Com a gente não aconteceu, mas a gente já viu situações assim. O que aconteceu conosco já alguma vez é a pessoa chegar e ela falar que não usou, mas ela não ter coragem de fazer de solicitar uma segunda amostra, né? Porque a gente fala, não tem problema, vamos solicitar uma segunda amostra, vamos fazer. Primeiro, porque assim, você pode autorizar a abertura do outro envelope, que é chamado envelope B. Na verdade, o motorista, quando ele faz a coleta ali, nós chamamos de doador, né? O doador, na hora que ele faz a coleta ali, ele já autoriza a abertura do envelope 2. Quando ele questiona, o laboratório pede novamente para ele a autorização, falando, nós vamos abrir então o envelope B e vamos fazer novamente. É feito, deu positivo, e ele tem certeza de que ele não fez uso de substância nenhuma, né? Nem droga, nem nenhuma substância, nem medicamento, se ele tem certeza disso, é claro que ele vai entrar com ação, ele tem todo o direito de entrar com ação, às vezes até administrativa, ele entra em contato com o laboratório, a gente passa o 0800 para ele entra em contato direto com o laboratório, fala direto com o bioquímico ou com o farmacêutico, né? E aí ele se resolve, ele vai dizer para ele o que ele vai fazer para poder ele conseguir com que esse exame dele seja tornado negativo, né? Já que ele tem toda certeza que ele não usou substância nenhuma. Mas pode sim, ele tem todo o direito de fazer isso. Maravilha, excelente. Dene, aí no projeto de lei lá, a gente tinha discussão para que se fosse realizado o exame toxicológico para primeira habilitação, que aí seria categorias A e B, porque hoje a gente tem a obrigatoriedade para a categoria C, D e E, categoria alta, né? Exatamente. E que você acredita dessa obrigatoriedade, caso fosse necessário, para a categoria A e B? Olha, eu acho que tudo aquilo que vem para agregar, para melhorar, é importante. A questão polêmica, ela sempre vai, são 2 situações que vai causar polêmica quando você fala do exame. Ou é o custo do exame, ou é a questão do exame ser invasivo. Como o exame não é invasivo, é um exame que você coleta ou o cabelo ou o pelo, então, assim, ele não é invasivo, não é considerado um exame invasivo, ele entraria na questão do custo. Mas aquilo que eu falei no início, hoje, para você tirar uma carteira de motorista, não sei quanto que está, eu nem pesquisei isso, mas deve estar em torno de R$ 1.000 e poucos, desde o início até o fim, para você tirar a carteira e tal, acredito que esteja mais ou menos isso, agregar mais R$100 uma vez na vida, talvez isso não seja assim tão pesado. Então, eu acho que isso só vem a agregar, ele vem melhorar ainda mais, né? Até porque é uma educação. Porque, assim, se você parar para pensar, a maioria das pessoas que vão tirar a primeira carteira hoje, a primeira CNH, são pessoas jovens, né? Ou tá ali, completou 18 anos, ou tem um pouquinho mais, tal, mas tá ali. São pessoas jovens. Então, assim, é uma educação já, porque eles sabendo que eles vão passar por isso, que a grande maioria dos jovens hoje, o sonho é tirar a CNH, então, assim, a maioria deles vão se precaver. Eu falo, olha, para você tirar a carteira, você tem que, né, você não pode ter usado droga e tal. Então, assim, eu acho que vai ajudar muito, porque se você pegar, nós tínhamos conversado até outro dia, né, Torraco, com relação à questão da pessoa ficar sem utilizar droga durante os 90 dias, os 180 dias, né, ela não vai conseguir. Quem é usuário, ele não vai conseguir. Ele não consegue ficar nem 3 dias sem utilizar a droga. Então, imagina ele ficar 90 dias. Então, ele não vai conseguir. Então, isso também, ele serve, de certa forma, como uma educação. Agora, tudo aquilo que vem para beneficiar, aquilo que vem para ajudar, para reduzir acidentes, né, eu acho benéfico. Então, assim, é minha opinião, eu acho que é benéfico o exame ser realizado na primeira categoria. E, de repente, não ficar só aí, mas aí já é mais polêmico ainda, né? Justamente, a gente, até no mesmo projeto, né, que tem o questão do toxicológico, também prevê a questão dos valores das infrações, das multas de trânsito serem aplicados para a habilitação de pessoas de baixa renda.
Por que não também ampliar para o exame toxicológico, né? Logicamente, já chega e pode ter algum amparo a mais para os laboratórios, esse valor, para que todo o motorista também realize o exame, que, como a gente viu, é mais barato, até que na nossa região, pelo menos, é mais barato que os outros exames, né? É um exame também que o periódico também ele não necessita de abrir um processo, né? A pessoa simplesmente vai no laboratório, né? Informa que quer fazer para renovar a CNH e realiza o exame nisso. Exatamente. Então, eu pensei nisso também. Essa questão de repente, por baixa renda, né, ele ser patrocinado pelo governo, né? No caso, ser patrocinado pela União. E aí eu acho que aí nós acabaríamos com a questão da polêmica do valor, apesar daquilo que eu te falei. Tá, né? Lógico, hoje tem pessoas que para ter 10, 15, 20 reais ali, a pessoa não tem realmente. Então, assim, 100 reais para ela vai fazer muita falta. Né? Então, para ela realmente é difícil. Mas tendo esse patrocínio, de repente, também entrando, já que vai patrocinar uma CNH, né? Que o custo é muito maior, eu acho que patrocinar um exame de toxicológico para a primeira CNH para pessoas que são pessoas carentes, eu acho importante, eu acho interessante, né, isso também. Eu tinha pensado nisso, só não te falei porque, assim, né, já que você falou, então, eu também pensei nessa situação em que, de repente, para acabar com a polêmica, então, pessoas carentes têm patrocínio do governo, então a pessoa vai fazer o exame toxicológico, não é invasivo também, não tem que reclamar a respeito com relação a isso. Mas eu acho interessante, se tiver esse patrocínio, a gente acaba com a polêmica hoje, que seria a questão do custo do exame, né? Justamente. O grupo é para isso, né, Valéria? O grupo é de estudos de segurança viária, criar ideias, sugestões, soluções para o nosso trânsito. Lembrando nisso também, nessa questão do primeiro exame, seria uma questão de educação, como você disse, né? Já aqueles jovens que pretendem ter habilitação, já educar-se, já ter conhecimento sobre os riscos das drogas, né? Principalmente drogas ilícitas. Questão de saúde pública também. Sim. Né? E questão aí de segurança no trabalho, né? Porque as pessoas que utilizam essas substâncias também, elas correm risco também na sua atividade laboral, né? Então, tem saúde, educação, trabalho, tudo envolvido. Exatamente. Inclusive, eu falei para vocês do exame ocupacional, que é o exame admissional, periódico, que o pessoal faz demissional também, mas o mais importante a gente abordar aqui é que o exame ocupacional que é feito hoje, ele é o admissional e o periódico, que são aqueles exames que são feitos a cada 12 meses ou em prazos menores, dependendo do tipo de atividade, do risco da atividade. Hoje já é feito alguns exames, mas claro que não tem nada a ver com a questão do toxicológico, porque o toxicológico hoje, ele não é feito por pessoas, por exemplo, que trabalham em espaço confinado, altura, né, que trabalha com um grupo de pessoas. Então, são feitos outros tipos de exame. É feito, por exemplo, o exame psicológico, o psicossocial, né? É feito alguns exames de sangue são necessários também para trabalho em altura, né? É feito um exame cardiológico, que a pessoa que faz, inclusive esse exame cardiológico é feito para motorista também, porque se o motorista tiver um problema cardiológico, se ele tiver, por exemplo, diabetes, não é uma pessoa que tem diabetes, não sabe, não está sendo tratada, ele também, não sei se vocês sabem, mas ele também é reprovado para dirigir, viu? Então, assim, cardíaco sem tratamento, diabetes sem tratamento, tudo isso é feito exames hoje nos admissionais, exatamente para proteger a vida do próprio motorista, proteger a vida da sociedade de uma forma geral e também proteger a empresa, o empregador, né? Porque, assim, se você passa hoje por um exame admissional e você vai contratar um motorista que ele tem problema, por exemplo, cardiológico, tem diabetes, e ele não sabe que tem isso, você vai comprometer o empregador também. Então, por isso, é interessante os médicos de trabalho, geralmente, né, a maioria dos médicos de trabalho, eles são atentos a isso, mas é interessante todos os médicos que fazem os exames, né, admissionais, periódicos, eles estarem atentos a isso também, porque isso também são outros implicadores. Nós estamos falando aqui de droga, de exame toxicológico e tal, mas também tem a questão da saúde do motorista, que também pode provocar acidentes, né? O cara que tem problema cardiológico, igual eu já falei, tem problema de diabetes, ele não sabe, né? E aí ele sai para dirigir, por exemplo, um caminhão-tanque de combustível, né? Um caminhão com carga viva, né? Um ônibus, por exemplo, com vidas ali, e aí a empresa contrata esse cara sem fazer os exames mínimos que são necessários fazer, ele também está provocando um risco na sociedade, e o médico que não cobra isso, ele também está comprometendo a empresa,
né? Porque assim, a empresa, muitas vezes, o empregador, ele não sabe do risco que ele pode correr, né? Porque assim, ele não tem noção disso. Para ele, quanto menor o custo, melhor. Mas não é por aí. Na verdade, o que a gente tem que. A gente geralmente, nós temos várias empresas em Dourado, em Carapó, e o que a gente faz? A gente orienta os empregadores no seguinte sentido, de que o que ele está fazendo é um investimento e não é um custo para ele. E aí a gente começa a explicar para ele por que é um investimento. Só aí, então, que ele entende que realmente é um investimento. Mas é uma assessoria que a gente faz e que tem que ser feito, né? A gente estava falando com relação àquela questão de agregar outras coisas também à segurança do trânsito. Isso aí também, o exame admissional ocupacional de motorista, tanto o admissional quanto o periódico, ele também faz parte também desse conjunto de segurança de trânsito, né? Maravilha, Dene. Valéria, algo mais a complementar aí? Complementar, eu estou impressionada que a gente precisa levar o Dene na rádio também, né? Já fica aí, Torraca, uma dica, porque eu fico pensando sempre, quando eu vejo um conteúdo assim, recheado de coisas interessantes para a gente aprender, a gente precisa compartilhar, né? Sim, com certeza. Porque o desconhecimento, né? Porque muitas pessoas cometem erros pelo desconhecimento. E esse é nosso papel, informar a população toda no geral, né? Não é para ter medo, mas é para saber o que eu tenho que fazer. Exatamente isso. A palavra já fala, né, que o meu povo padece por falta de sabedoria. Então, você acabou de complementar, na verdade, com isso, porque, assim, aquele empregador também que ele não tem noção do risco que ele está correndo, porque, olha, assim, o empregador ele tem que entender que um acidente de trânsito, às vezes, fecha a empresa dele. Quantas e quantas empresas a gente já viu fechando porque o empregador ele ignorou um exame, porque às vezes ele contratou um motorista que não tinha disciplina nenhuma, que consumia droga, que não tinha saúde suficiente para poder dirigir um caminhão, cometeu um acidente, quantas vidas ali aquele empregador teve que indenizar. Então, assim, ele fecha a empresa. Então, às vezes, ele deixa de gastar 300, 400 reais para admitir um motorista e ele perde um patrimônio enorme lá na frente, ele perde toda a vida dele, porque ele investiu. A gente sabe que hoje o empregador no Brasil não é fácil sobreviver, né? Com tantos impostos que tem, tudo para pagar, ele ainda acha que aquilo ali, os exames que ele faz, é um encargo, mas na verdade não é uma proteção, porque assim, ele pode perder tudo, porque assim, você pode dizer assim, não, mas um motorista normal, que ele não tenha problema nenhum, tal, ele pode provocar um acidente também, pode, é mais difícil, pode acontecer, só que tem uma coisa chamada danos morais, que quando ele chega na justiça, os danos morais é que pega, e pega por quê? Pega porque ele não fez o que tinha que fazer. O juiz, a primeira coisa que o juiz vai perguntar para ele é se ele fez os exames devidos, os exames necessários, né, se aquele motorista realmente ele estava em condições de dirigir. Então, assim, se ele fez tudo certinho, jamais o juiz vai aplicar a ele o danos morais. É onde ele perde muito dinheiro. Né? Não, ele fez tudo certinho, tudo tinha que ser feito e tal, e aconteceu o acidente mesmo assim. Tá bom, ele aconteceu, só que daí não é culpa do empregador, não é culpa do motorista. Tudo foi feito para que se evitasse. Então, você evitou também o dano moral, que é onde você gasta mais, onde você paga mais. Ou seja, paga porque você não fez. Né? Muito importante o que você está falando. Eu vejo assim, que as pessoas, muitas vezes, não têm a responsabilidade por não conhecer. Então, Exatamente. Eu quero levar aquela mercadoria de forma rápida e esquece do que levar em segurança. Segurança envolve o veículo, envolve a estrada, envolve as pessoas, terceiros, envolve o motorista e tudo, né? Sim, com certeza. Isso aí é importante que você falou também. Essa outra parte da segurança também é a questão do motorista não passar horas e horas dirigindo porque ele tem que chegar com aquela carga, porque está comprometido. Então, assim, tem muitas empresas hoje, vou falar para você que talvez a maioria das empresas hoje, elas já estão comprometidas com isso. Elas já colocam, né, o controle no caminhão,
o caminhão chega a determinado ponto, determinado tempo que o motorista está dirigindo, ele é obrigado a chegar num ponto próximo, encostar e parar, e, né, e descansar, e depois seguir viagem. Então, assim, já existe uma série de situações assim que ajuda também na segurança. Então, mas ainda nós temos inúmeras empresas que não estão preocupadas com isso. A preocupação dela é realmente a produção. Então, quanto mais produção, melhor. E isso acaba, né, dando um problema sério, porque assim, a primeira coisa que você vai fazer é acabar com a saúde do ser humano, que é o motorista, né? E aí depois você vai acabar com a saúde da empresa também. Então, é muito importante que você salientou também. A senadora É está cultura agora de nesse segurança mês. viária, né, Valéria? É? A gente tem essa cultura nas empresas, nas pessoas, que se torne cultural essa segurança viária, né? Isso. A senadora sugere, esse mês de julho, a campanha com esses motoristas que levam e traz mercadorias, motorista de aplicativo. Então, a atenção tem que estar voltada. E hoje eu estava gravando uns vídeos, até falei para o Torraca, quando você falou a questão custo, essa palavra para o empregador ou para a pessoa que faz o exame toxicológico, ele tem que ser trocado. É investimento. Porque vai ser bom para ele também. Ele está provando que ele está em condições favoráveis para ser um bom profissional. Exatamente isso. Hoje, para você ter uma ideia, fugindo só um pouquinho do assunto aí, mas continuando com o assunto de segurança e saúde do trabalhador, hoje, por exemplo, se você contrata um funcionário que vai trabalhar numa área que tem ruído, uma empresa que tem um ruído elevado, acima de 85 decibéis, por exemplo, e você não fez o exame admissional, o exame, a audiometria, o exame de audição no trabalhador, e você contratou ele sem realizar esse exame, se esse trabalhador entrar com uma ação contra essa empresa última, mesmo que ele tenha tido problema de perda auditiva lá atrás, em outras empresas que ele trabalhou, quem vai pagar o custo é essa empresa que ele está. Porque ele pode alegar que ele adquiriu o problema ali, e o empregador não tem como provar, porque ele não fez o exame admissional. Por causa de R$25, ele vai gastar 25 mil, 30 mil, 40 mil lá na frente. Então, assim, é isso que a gente tenta hoje, na nossa cidade aqui, pelo menos, Dourados e em Carapó, a gente tenta assessorar as empresas de uma forma geral, explicando isso para eles. Olha, não compensa, não vale a pena. Às vezes o cara deixa de gastar R$25 e realmente tem isso. Se você não sentar com o empregador, não colocar na cabeça dele, explicar, olha, a gente não tem responsabilidade nenhuma, a gente não assume essa responsabilidade é sua, empregador. Nós temos aqui o médico que trabalha, temos os médicos todinho que trabalham com a gente, tudo, só que eles não são responsáveis. Eles são assessores, eles dizem para você tem que fazer o exame A, o exame B, o exame C. Se você, empregador, não quer fazer, a norma diz que a obrigação é sua, não é do médico. O médico, ele tem sim. Agora, se o médico deixou de recomendar, deixou de avisar aquele empregador, através de documento, que ele tem que fazer aquele exame, a responsabilidade passa a ser do médico, né? Mas se o médico recomendou o exame e o empregador não fez, a responsabilidade é do empregador, né? Então, assim, isso aí já acontece muito com outros exames também, que o pessoal acha que é custo, né? E a gente tenta explicar para eles, nem assim com forma de investimento, porque se você for falar para ele investimento, ele vai falar que nunca é investimento. Tal. Quando você conta a história para ele, porque ele sabe que vai doer no bolso dele, entendeu? Aí que ele entende que é o investimento. Mas é isso. Maravilha, muito esclarecedor, como nosso colega Rony colocou aí, muito didático, prático para a gente entender, né, e poder multiplicar esse conhecimento, sim, né, Valéria? Poder levar ao conhecimento dos nossos colegas de trabalho, da sociedade em geral, dos responsáveis gestores aí que tomam decisões, né? E investir no exame toxicológico é investir na vida, é proteger vidas também, é salvar vidas também. Está cuidando da saúde, está cuidando da educação, do trabalho das pessoas, não é? Então, Dênia, eu queria que você fizesse um amparo geral aí, trazendo o que o exame toxicológico ele traz de impacto positivo para a segurança viária, para a segurança no trânsito, para a vida das pessoas. Né? Tudo isso que nós discutimos aí, e a ampliação desse exame, tá? O que a gente pode trazer de positivo para a nossa sociedade?
Bom, eu falo sempre que, na verdade, assim, contra fatos não há argumentos, né? Então, assim, você já tem o fato das pesquisas. Se você entrar hoje e verificar as pesquisas do que eram os acidentes, né, de trânsito relacionado, quando você relaciona caminhões, ônibus, carretas, enfim, você vai ver a estatística. Então, assim, a estatística ela é um fato. Então, não tem como, não tem argumento. Então, assim, ela é um fato que demonstra que o exame toxicológico, juntamente com as outras formas de fiscalização, ou a ampliação da fiscalização, a melhoria nessa questão do exame, da forma de realizar o exame toxicológico, né, essas mudanças que houve aí, então, assim, elas sempre são mudanças benéficas. Então, sempre que a gente fala que um exame ele vem para poder salvar vidas, né? E vidas de verdade, porque assim, não está envolvido só a vida do motorista. Como nós comentamos de uma forma geral aqui, está envolvido o empregador, está envolvido o motorista. Ah, mas o motorista ele é dono do caminhão dele, ele é um empregador, entendeu? Ele é um motorista, ele é um empregador, ele tem prejuízo também. Então está envolvido o prejuízo dele, está envolvido vidas, né, nas estradas, outras vidas que vão ser envolvidas. Quando você fala do motorista de ônibus, por exemplo, você vai falar quantas e quantas vidas esse povo não transporta, né? Então, assim, tá em segurança também essas vidas. Então, assim, eu acho que a grande maioria da sociedade, ela deve apoiar aquilo que está sendo benéfico, aquilo que está melhorando, né? Que está diminuindo os acidentes, que está diminuindo as fatalidades que acontecem, né? Até porque, assim, hoje eu posso estar ali contestando um exame toxicológico, que ele praticamente não custa muito. Amanhã eu vou estar sentado no banco de um ônibus e eu vou querer ter certeza que aquele motorista que está me levando ali, ele não está sob efeito de drogas, né? Ele não está quantas e quantas horas dirigindo ali, né? Como que a gente confia no motorista de ônibus, né? Você senta ali no banco do ônibus, você fica tranquilo, mas se você apoia essa ideia, você, na verdade, está apoiando vidas, né? Você está deixando a vida do motorista, da família do motorista, do empregador, dos passageiros, da carga, né? Quem transporta carga. Então, assim, é uma série de benefícios que vem que muitas vezes as pessoas não enxergam, né? Elas não enxergam isso por causa de um exame que custa R$ 100, né? 100, no máximo aí 150, R$ 180, dependendo da região que ele vai fazer o exame. Mas, assim, é muito barato pelo efeito positivo que isso traz, né? Pelo benefício que isso traz. Então, assim, eu sempre, assim, para mim é um pouco, às vezes a pessoa ouve falando, fala assim, não, mas ele apoia porque, assim, ele faz os exames, né? E realiza os exames, não ganha em cima disso. Não, mas não é só por isso, porque isso acontece no Brasil inteiro, né? Na verdade, é que a pesquisa ela demonstra que realmente houve uma melhora, e grande a melhora. Porque, olha, falar para você assim, em queda de 30% ou mais de 30% dos acidentes com caminhões, mais de 40% dos acidentes com ônibus, né, que caiu, então, assim, é significativo. É significativo. Então, assim, não tem por que causar polêmica com um exame que ele não tem um custo tão alto pelo benefício que ele traz. Muito bem. Uma excelente conversa, um excelente estudo hoje sobre o exame toxicológico, seus impactos na segurança viária, com o nosso amigo Dene, responsável da área profissional de segurança e saúde do trabalhador, né? Então, nos esclareceu muitas dúvidas, nos ampliou nossa área de conhecimento aqui, deixou aquelas ideias mais para a gente melhorar nossa legislação aí. Valéria, suas considerações. Torraca, deixa eu aproveitar para fazer o merchan aqui, né? Opa! Antes de você passar lá. Porque nós temos a clínica Aptomed Medicina do Trabalho, que aqui em Dourados fica ali na Rua Bonfá. E Mato Grosso, ali da área de medicina e segurança do trabalho, né, que são exigidos pelas NRs. Hoje a gente faz todos os treinamentos. Então, assim, o pessoal que quiser procurar a gente, às vezes até a gente faz até orientação sem custo, às vezes, porque às vezes o empregador procura a gente, ele nem é cliente nosso. Ele passa a ser cliente nosso depois que a gente faz. E essas Saber que orientações, eles têm um apoio, que eles podem chegar na nossa clínica e ter esse apoio, se eles quiserem, né? Então é só procurar a gente, me procurar, eu estou sempre mais em Dourado do que em Carapó, né? Procura a gente na nossa clínica, tanto eu quanto o meu sócio, que é o Dr. Guilherme, né? A gente está sempre à disposição para orientar o pessoal que precisa. Maravilha. as orientações podem ser online também?
as orientações podem ser online? Pode ser online, se alguém entrar em... Mas, olha, acontece mais do que vocês imaginam online, porque, assim, eu estou aqui em Dourados, por exemplo, a gente tem empresas em Fátima do Sul, que a gente assessora, né? Em Fátima do Sul, em Ponta Porã, em Carapó, em Naviraí, então tem várias cidades, às vezes tem até profissional da área de segurança que liga para a gente, tem dúvida, né? Liga para a gente para poder tirar algumas dúvidas, e a gente, com o maior prazer, a gente esclarece, até porque, assim, quando você faz aquilo que você gosta, é muito gratificante você estar orientando alguém. Não é sempre que envolve o custo que você tem que fazer o trabalho, né? Eu acho que se aquilo é gratificante, aquilo é edificante, né? Que acaba trazendo resultado, no fundo, acaba trazendo resultado positivo para a nossa empresa, né? Então, a gente está sempre à disposição, sim, online também. Dene, muito obrigada, viu? Hoje foi uma aula ótima. Imagina, eu que agradeço o convite. Ô, Dene, agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, pronta disponibilidade, por estarmos aqui conversando. Realmente foi uma aula grátis, né, Valéria? E a gente aprendeu muito hoje, tá? Muito obrigado pela sua espontaneidade e da forma prática que você nos falou aqui. Com certeza esse material vai ficar gravado, vai ficar disponível aí. Com certeza muitos outros vão assistir e a gente vai alimentar algumas ideias que nós tivemos aqui, alguns assuntos aqui que a gente pode levar para um futuro melhor do nosso país aí no trânsito. Obrigado, Dene. Com certeza, eu que agradeço, tá? Eu agradeço vocês. É um prazer, né, falar com vocês. Torraca, apesar de ser aqui de Dourados também, faz tempo que a gente não se vê, né? E, assim, sempre que vocês precisarem, desde que a gente marque com antecedência, eu estou à disposição, tá bom? Vocês podem ficar à vontade. Como eu falei para vocês, nossa clínica também está ali de portas abertas, eu estou ali sempre, quase sempre estou ali, né? E à disposição de vocês também e do pessoal que assistir a gente também, e que tiver qualquer necessidade de orientação, pode procurar a gente sem compromisso, com compromisso, do jeito que vier a gente atende, sem problema, tá bom? Muito obrigado a vocês. Valeu, Dene. Boa noite, Valéria. Foi mais Boa um noite, Grupo de Torraca, Estudos. obrigada. Obrigada, Robson. Tchau, tchau. Obrigada, Tiagão. Gravou.